A escolha da Festa das Canoas, né, como objeto de estudo desse primeiro projeto, né, de história oral que a gente está desenvolvendo, foi por conta de a gente entender que a festa é o principal símbolo, né, que caracteriza a nossa cidade, né, um evento que só acontece aqui em Marataízes, talvez um patrimônio, né, do nosso município que ainda não tem um reconhecimento formal como patrimônio, mas é uma celebração, é um acontecimento que nós só temos aqui, não existe em nenhum outro município, né, do país algo semelhante. E também porque está muito relacionado à construção dessa região central de Marataízes, a história dessa região central do município, né, como que esse centro de Marataízes ele se organizou, ele se configurou ao longo, né, desse século XX, que é o século que a gente vai ter o surgimento dessa localidade, né, de Marataízes para o Espírito Santo e para o mundo, né, já que até então Marataízes era taxada apenas como vila de pescador, como terra de índios, né, como aparece na literatura muitas vezes, né, falando dessa população que vivia ali. Centro. Praia linda, não tinha quebra-mal, não tinha nada. Tinha pouquinha casa. Até a gente caminhava direto pela praia linda. A pobreza era muito extrema mesmo, a nível assim, de passar fome mesmo. Então, como meu avô tinha essas duas vendas, ele, como diz assim, era tipo um Robin Hood dos colegas dele, dos amigos dele. Ele ia lá, surrupiava o dinheiro da gaveta, surrupiava a linguiça, que era tudo vendido assim, pendurado. Não sei se vocês já viram ou já ouviram falar. Carne seca, farinha. Né? Então ele ia lá e praticamente subtraía esses bens do meu avô, dinheiro até inclusive, e para poder dar para os amigos deles, alguns amigos deles que passavam fome aqui em Marataízes na época. A quantidade de barco que tinha nessa época aqui? O negócio de uns 10 barcos só. Era pouco? Mas a maioria das pessoas viviam da pesca? Da pesca. Vivia da pesca. Tinha barco que jeitava o pescador. Porque tinha muito pescador e tinha pouco barco. Hoje tem barco parado. Agora hoje tem barco parado, não tem pescador. Essa pescaria lá, nós trabalhávamos na lavoura e tinha um barco que nós pescávamos, era pau liço. Sabe o que é pau liço? É uma tora. Aí cavaca e todinho fazia lá um barco, uma canoa. Ao longo desses depoimentos que a gente foi coletando, né, nesses 4 meses, algumas ideias foram sendo reafirmadas em relação ao que a gente já tinha mais ou menos um conhecimento prévio, e outras coisas foram sendo acrescentadas sobre esse evento, sobre essa festa, que é uma festa que vai muito além do que ela se configura hoje, tem uma dimensão muito maior do que a gente, né, que é maratimba, né, nascido e criado na cidade, ou que é alguém que veio, né, de outra região e frequenta essa festa, tem a ideia do que essa festa de fato ela representa. A gente conseguiu coletar ao longo desses 4 meses 5 depoimentos de 5 famílias diferentes envolvidas de alguma maneira com essa festa, ou direta ou indiretamente, onde a gente conseguiu saber algumas informações da festa de 70 anos atrás, aproximadamente, ou um pouco mais, um pouco menos, e com famílias, né, que têm uma participação mais recente nesse evento. A festa tem 114 anos, completa esse ano de 2024 114 anos. Logicamente, nós não conseguimos informações do começo, né, da festa, como que ela começou de fato, quem foram os primeiros festeiros, como é que foram as primeiras organizações, porque essas pessoas morreram, muitos dos descendentes dessas famílias que participavam lá no começo, ou não residem mais aqui no município, ou as famílias se desfizeram, ou mudaram de religião, mudaram de tradição e perderam esse vínculo com a festa. Mas a gente tentou resgatar alguns nomes, algumas famílias e alguns depoimentos, e tentamos, né, coletar algumas informações importantes a respeito desse evento, que é um evento muito importante. Como eu disse, a festa se confunde com a história,
da região central do município. A própria prefeitura classifica o município em 3 regiões, né? Caracteriza o município em 3 regiões: a região da Barra, a região do interior e a região central de Marataízes. A Barra é uma região que é mais documentada por conta do porto. O porto tinha uma importância histórica muito grande no século XIX, foi um dos principais portos do Espírito Santo, então você tem documentos, você tem relatos. Mas a região central, né, que hoje é a Praia Central e é o cartão postal do município, né, um dos cartões postais do município, a gente não tem muitas informações. Essa região que é chamada de Marataízes, né, por conta dos brejos e dos canais de água que corriam para o mar, era caracterizada como uma vila de pescadores. A população, de uma maneira geral, era uma população muito empobrecida e a gente não tem muitos registros documentais dessa região. O resgate oral de famílias mais antigas a respeito de tradições dessas famílias, de histórias, né, dos seus pais, seus avós, né, são importantes para a gente poder tentar resgatar esse princípio da história ali da nossa região central, né, e tentar construir uma história mais completa, uma história mais composta, assim, com uma quantidade maior de informações, de documentos, né, de fontes a respeito da história do nosso município. E aí esse projeto surge para isso. Em 1910, quando a festa surge, Marataízes era uma vila de pescadores, né, como eu já falei, muito empobrecida, muitas casas de palha e de sapê, né, que era o padrão de casas que a gente tinha na época. Eram poucas famílias, né, as famílias basicamente todas se conheciam, e nesse ano, né, a gente não tem uma resposta certa do porquê que começou, mas em 1910 começa a Festa das Canoas. O projeto mostrou, né, os depoimentos mostraram para a gente as hipóteses a respeito do porquê da festa. Então nós temos as hipóteses, né, dos milagres. É uma festa de fé mesmo. Então, a festa começou por quê? Porque na época a pescaria estava ruim, tempo ruim também, e os pescadores fizeram essa promessa lá no mar, de todo ano sair com os barcos que tivesse, né, para fazer uma procissão em agradecimento ao Divino Espírito Santo. Eu lembro que mamãe contava para nós que essa festa começou naquela época, não era barca, era canoa, a remo. E um dos pescadores deixou o filho muito mal em casa, muito mal. Quando ele chegou lá para pescar, ele pediu ao Divino Espírito Santo que curasse o filho dele, e se ele curasse, chegasse, ele ia todo ano, botava a canoinha para dar uma volta no mar. Aí ele começou. Os outros, vendo isso, começou também acompanhando. Aí depois a igreja começou a fazer a procissão. E tem a hipótese que a gente, né, ao longo do projeto, a gente conseguiu levantar. É uma hipótese que não tem a ver com milagres. Também a gente não sabe se essa hipótese ela é 100% verdadeira, mas através da coleta de informações a gente levantou essa ideia de que talvez os pescadores, né, percebendo a carência da comunidade, né, e a carência da igreja, né, da capela de Nossa Senhora da Penha, que era a igreja da Praia Central, decidiram, depois do verão, que era uma época de mais abundância para eles, por conta das atividades que aconteciam, né, na região de Marataízes, né, que começaram a acontecer na região de Marataízes, né, nesse finalzinho do século XIX e início do século XX. Então esses pescadores eles se reuniram e decidiram fazer essa festa na semana que o Divino chegava no centro, na região, né, que hoje é o centro, na região de Marataízes, e fazer essa festa para angariar fundos para ajudar a manter a capela, né, ajudar a manter a igreja. A Festa das Canoas é uma festa de fé. Se a gente fizer uma breve busca na internet, vamos encontrar a definição de fé da seguinte forma: confiança absoluta em alguém ou algo. E a fé foi e é extremamente utilizada na Festa das Canoas.
representada pelo Divino Espírito Santo, que até os dias de hoje é expressada de uma maneira muito bonita e genuína por todos os seus participantes. Como a comunidade aqui é Nossa Senhora da Penha caminha junto com o Divino Espírito Santo nas festas. Mas a promessa foi feita ao Divino Espírito Santo. E você via, hoje nem tanto, né? Hoje nem tanto, mas antigamente você via a fé das pessoas, de pegar uma fitinha daquela, de pegar... Juliana lembra, né, Juliana? Quando a gente ia assim, nas procissões, pegar, né, o pano divino, colocar no corpo, você via que era uma coisa de fé, uma coisa mesmo assim, de devoção mesmo. Na semana que antecedia a festa, na semana, 1 ou 2 semanas que sempre antecedia a festa, o divino vinha, a bandeira do divino vinha de casa em casa, cantarolando, batendo tambor e tal, aquele negócio todo, né, aquela situação toda, e tocando tambor, ia de casa em casa, como uma espécie de quê? De espantar os maus olhados, os maus agouros. Eu cresci com aquele tambor, Visitava casa por visitando as casas. Mas E eu na não festa. entendia o que era aquilo. Então, Marataízes não tinha iluminação pública, como tem hoje. Tinha, mas era muito pouco. Então a gente tinha que dormir cedo, né? Não tinha televisão, não tinha essas coisas, eu era pequeno. Tinha água em casa. Aí não tinha essas coisas. Então a gente dormia cedo e a gente acordava com o barulho do bumbo. A gente falava, Visitando ó, as a casas. bandeira tá vindo aí. A primeira, eu não me esqueço disso, que a primeira, por isso que a fé das canoas é muito viva dentro de mim. A primeira impressão que eu tinha era medo. Eu tinha muito medo, aquele bulbo seco. Eu tinha muito medo. Aí depois eu fui crescendo, fui entendendo. Eu tinha 11, 12 Ali anos. chegava nas portas. A bandeira chegava, era toda uma devoção e respeito. Mas quem está envolvido sabe que no momento da missa do domingo de manhã, quando está ali cheio de gente, está todo mundo, né, com o coração assim, bem na questão da bandeira do divino. E outro dia eu estava até conversando com uma neta de uma senhora lá de Lagoa d'Anta, e teve uma época assim, ela estava me contando até lá na fisioterapia, que teve uma seca muito grande por aqui. Não tinha água. Então eles pegaram, o divino visitava as casas, não sei quanto tempo antes da festa. Saía de casa em casa, principalmente no interior, que era para fazer uma coleta, para manutenção, aquelas coisas todas. Aí disse que chegou numa casa lá e a senhora falou assim, Margarida, vocês lembram de vovó Margarida lá de Lagoa d'Anta? Falou assim, leva o divino lá, naquele lugar lá, e pode fazer um buraco que vai sair água. E até hoje tem essa cacimba lá. Mesmo tendo água encanada por perto lá, mas essa cacimba existe até hoje, nunca mais secou. Era o quê? É a fé das pessoas, né? Então, eles tinham uma fé muito grande, porque o Espírito Santo é aquele que guia a gente, que ilumina o nosso caminho, né? Diversos personagens do nosso dia a dia, tios, avós, bisavós, pessoas que nós encontrávamos, né, e encontramos na rua, passando por nós, formaram essa festa, formaram e moldaram a cultura do nosso município, o município de Marataízes. A Festa das Canoas era um momento onde as famílias se preparavam para poder participar delas. Muitas pessoas, né, muitas famílias compravam roupas novas exatamente no segundo domingo de março para poder ir para a festa, né, ir para a festa da praia bem arrumado. As famílias de Marataízes, elas se reuniam para poder preparar a festa, né, preparar as bandeirinhas, preparar os frangos que seriam leiloados no domingo. Era uma grande confraternização. Falar de festas das canoas se confunde com a figura de tio Sérgio, a figura do meu pai e de tantos outros pescadores, né, daqui de Marataízes que fizeram a festa acontecer, né? Acho que eu não falei o nome, meu pai é Mosair Moreira de Souza, filho de Mozar Moreira Gomes, pescador nativo daqui de Marataízes. Né? Então, aí eu me recordo, quando eu era 12, 14, 13 anos, assim, a gente saía
no período que antecedia a festa, toda a mulherada assim, da quermesse, as mulheres que faziam parte da paróquia, né, elas se reuniam para fazer os festeiros, né, tinha os festeiros a cada ano que acabava uma festa, depois da queima, um pouco antes da queima de fogos, que era o ponto máximo da festa das canoas, reuniam-se, os pescadores se reuniam e nomeavam-se os festeiros que iam trabalhar no ano seguinte. Você vai ser festeiro do ano que vem, seguinte. Você vai cuidar da procissão marítima, você vai cuidar dos shows, você vai cuidar das barraquinhas. Então, todo ano tinha aquele festeiro. Aí o outro ano já seria uma outra pessoa. A gente também ia para ajudar. E muitas vezes era mais ali no nosso canto mesmo, porque era sempre Sérgio, mas aí seu... Levinho, como que é? Seu Zé Araújo. Então era esse pessoal, tipo, cada ano era um. E juntava aquela turma para ajudar. Dividiam as tarefas, né? E assim, de forma bem amadora mesmo, amadoresca mesmo, que vinham se fazendo as festas canoas, com barracas e até muitas das vezes até feio, né, esteticamente. Eu tenho aqui algumas fotos ali, bem das antigas, né? Mas procurei algumas outras fotos, mas acabei não achando. Eram 5 álbuns de fotos que tinha, mas acabei não achando. Mas, retornando, né, a gente saía, as mulheres se reuniam para cuidar da situação e os homens saíam para poder arrecadar prendas, presentes. Né? Então quem fazia a festa era a comunidade, com alguma outra bem humilde, bem superficial mesmo do poder público, né? Então quem fazia era a comunidade. E a gente saía na Kombi do Zé Candal. Não sei se eu ouviu falar do Zé Candal ali. Você sabe quem é Zé Candal, pai de Cruziano? Pai de Cruziano. Ele tinha uma Kombi, que Zé Candal foi um construtor também em Ascensão, porque aquelas casas ali perto da casa de mamãe, da sua avó, por ali, ele que construía tudo, então ele ganhou muito dinheiro. Ele tinha uma Kombi e a gente saía no interior de Marataízes para poder pegar prenda. Isso no mês de fevereiro. Ele levava. Né? As pessoas doavam bolo, vinho. Aí fazia o casado. Fazia assim, um frango com vinho, era pro leilão, né? Aí se tivesse um bolo bonito, vamos deixar esse bolo para fazer um bingo. Às vezes dá mais, né? E às vezes também alguém doava, tipo, um ventilador. Um liquidificador. A bicicleta. Uma bicicleta. Já ganhei uma bicicleta. Tudo mas isso aí. O bingo não era meu, era de Dona Olga ali. Botava num papelão os nomes do que era e a gente marcava. E quem ganhava, a gente entregava. Eu tinha aquele sentimento de querer ganhar, mas eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, se eu ganho, o pessoal vai falar, meu pai fez alguma coisa. Eu já ficava... Mas todo mundo já sabia que a gente marcava para quem comprava. Eu lembro que não ia na festa, né? A vez que eu fui sorteada na televisão era do Dr. Moacir. Mas tipo assim, aí sempre tinha, as lojas doavam, né, um prêmio para o bingo. E os frangos, os vinhos, bolo ia pro leilão. O tio Sérgio era era o leiloeiro oficial, né? O pai do Júnior, do Sérgio Júnior. Então, ele conhecia a comunidade por nome. Ele chegava assim, Tonho, tem aqui um frango e uma bebida, uma garrafa de vinho. Esse frango vai pra onde? Quem dá a primeira? Vai, o cara lá dava o primeiro lance. Aí o outro dava lá o segundo lance. Aí ele começava, tipo assim, provocar, acirrar uma competição entre um e o outro, de quem dá mais, sempre quem dá mais. Né? Então esse frango não vai para Larissa, que mora lá nos Cancelas. Né? Esse frango não vai para Flávio, que mora no Alto de Marataízes, que mora no Morro de Marataízes. Esse frango não vai para Fulano, que mora em Jacarandá, vai para Ciclano, que deu mais. E assim ia acirrando essa competição para até dar mais e ia arrematar a prenda, e esse dinheiro todo era revertido para a comissão de festa, que depois tinha destinação para o ano seguinte e destinação para a paróquia. Então a festa, né, mais uma vez sendo muito redundante, mas era bancada praticamente pela comunidade. Então, quando chegava em janeiro, tinha uma lista. Essa lista, todo sábado, os pescadores, eles davam dinheiro e assinavam a lista.
Tá? Essa era a lista que ficava na peixaria. Mas outras pessoas pegavam também cópias dessa lista, pessoas, né? Olha como é que as pessoas eram honestas. E ia para as roças comprometidas com a festa. Ia na roça para assinar, como se fosse um livro de ouro, mas era uma lista com papel pautado mesmo. Colocava, o Padre Henrique colocava um carimbo, né, da Igreja Católica com a assinatura dele. E todo sábado os pescadores, eles acertavam a conta com meu pai e eles deixavam o dinheiro para a festa das canoas. Era tudo com ajuda mesmo, e todo mundo fazia. Aí tinha a preparação das bandeirinhas, hoje tem tudo comprada pronta, né? Sérgio amarrava a linha para lá e para cá e botava essas crianças todas para pregar bandeirinha. As bandeirinhas tinham que ser cortadas e pregadas na linha, né? Na linha. Hoje compra tudo. Hoje compra tudo muito fácil, né? Mas na época que eu lembro depois que eu casei, era sempre assim. Aquele quintal nosso era livre ali na frente, né? Não tinha aquelas casas ainda. Aí o Sérgio borrava a linha para lá e para cá e as crianças juntavam aquele monte de crianças para colocar as bandeirinhas. A gente passava a noite botando aqueles papéis, aquelas bandeirinhas, tudo no papel. Como que era a cola? A cola é de farinha. Isso. Fazia a colinha de farinha Farinha com água quente? Na água quente, fazia a colinha, a gente passava, porque não tinha cola na época, era muito pobre, então a gente passava a farinhazinha na coisa e botava no cordão. A gente ficava à noite, acordava era verde, azul, vermelho, e era assim, tudo certinho. Preto, azul, aí começava vermelho, branco, azul. Cada cor, aí quando terminava... Cada cor de papel tinha E além das bandeirinhas, tinham esses arcos de flores, né? Botava assim no toqueiro, assim, no dois, botava na popa, botava outro na proa, botava lá na frente. E essa competição, assim, do barco mais bonito, era uma coisa oficial? Tinha prêmio? Ou era entre vocês? No começo não tinha esse negócio de especial, não. Depois foi que teve a lei que o barco saísse mais bonito, ganhava um prêmio. E qual que era o prêmio? Aí sempre... Qualquer coisa. Um dia eu ganhei uma Nossa Senhora Aparecida na barra. Aí sempre, quando o barco saía mais bonito, sempre era de Francisco Mariano. Mas na barra, ele enfeitava muito. Mas na barra o meu tirou em primeiro lugar, ganhei um quadro Nossa Senhora Aparecida. Tinha uma bandinha que vinha, né, participava da procissão. Eles subiam no barco e iam tocando. E quando tinha a missa, né, 8 horas, com a procissão, aí à noite, 7 horas da noite, tinha a missa. Tava tudo assim, ó, a gente saía daqui de casa, né, morava um pouquinho mais ali na frente, a gente passava pelas barracas, não tinha barulho de nada. Acabou a missa, aí sim, né, ia para a parte, né, da diversão. Vinha pessoas de um monte de lugar, então tinha que ter o comércio também para venda de comida, né? Comidas típicas assim, do lugar mesmo, né? A festa das canoas era uma grande confraternização dos moradores de Marataízes. As barracas de bebidas eram onde? Nas peixarias. Começou na peixaria do meu pai, que ele cedia, ele nem alugava, ele cedia. Né? E ali assava peruá, ficava ali o pessoal comendo. Aí depois surgiram as outras barracas e as pessoas começaram a alugar, a ganhar dinheiro. Mas era uma grande confraternização, né? Pessoas de Marataízes, como a gente mora ali na Baixada, pessoas de Marataízes que você ficava um ano sem ver, você encontrava na Festa das Canoas. A gente lavava a roupa fora, né? Lavar de roupa, a gente juntava o dinheiro para comprava os panos lá na vila e mandava a Orenita e Dona Laurinda, que era nossas costureiras, que fazia isso, roupinha das crianças. Nossa, das crianças. Para ir para a festa. Então, meu pai comprava roupa para gente uma vez no ano, que era para usar na Festa das Canoas e na Festa Nossa Senhora da Penha.
E aquele vestido a gente guardava. A gente guardava o vestido, quando chegava no ano seguinte, o vestido estava curto, que a gente crescia. Aí tinha que comprar. Então a gente comprava roupa para a festa. A primeira posição, depois a mesa. A posição para lá. Chegava gente na igreja e nós vinha gente lá no xodó. Tanta gente que estava, nunca vi. Quando vim lá para cá, quando vim da Barra para cá, chegava gente na igreja, tinha gente lá na Barra, muita gente lá. Teve gente aí de períodos assim que a gente pensou que não ia ter, né? Porque a igreja quer ficar, eu acho que um pouco mais restrita, deixar ali, mas não. A festa da praia, ela tomou uma proporção muito grande. Então todo mundo sabe que no segundo domingo, né, de março tem a festa das canoas, a festa da praia aqui de Marataízes. Nós lembramos, o Bianco falou o ano, teve um ano que um pároco aqui mudou, porque estava muito próximo o carnaval e a festa, então ele mudou para o terceiro domingo. Terceiro domingo. No segundo domingo veio todo mundo para cá. É porque muita gente de fora já tem essa coisa. Não tem data, não é 10, não é 8, não é 12, assim. Mas a gente não tem. Segundo domingo de março é a festa da praia. Eu lembro que meu pai contratava o seu José Esquincalha. Era um dos caras ali que trabalhava com pirotecnia em Cachoeiro. Então acho que foi um dos primeiros. José Esquincalha, de família tradicional que mexia com pirotecnia, fogos de artifício. E o fogo de artifício tinha que ser cada ano melhor do que o outro, né? Senão seria algo de crítica. Nossa, a comissão de festa esse ano não fez nada, o do ano passado foi bem melhor e tal. Então, essa competição assim era interessante, salutar, para quê? Para cada ano a festa ter uma grandiosidade maior, né? Não acabar se perdendo, não acabar caindo no esquecimento. Então, esse acirramento assim, que era às vezes interessante, para poder manter acesa a vontade de a cada ano fazer uma festa melhor. Para sair aqui, a polícia tinha que tirar a gente, porque isso aí, depois veio o negócio de colete e tudo. Faltava um tantinho assim para entrar dentro do barco. Então, de tanta gente. O cabia chapado de gente. A polícia tinha que tirar. À medida que o tempo foi passando, essas características foram mudando. Entretanto, a Festa das Canoas continua sendo o momento em que as famílias de Marataízes se encontram. Pessoas que passamos meses, o ano inteiro sem ver, na Festa das Canoas é a certeza de que elas vão se encontrar. Eu acredito que a grandiosidade da festa, de shows, de eventos é importante. É importante, mas a festa religiosa, desde quando eu me entendo, não foi capitaneada, não foi liderada pela política ou pela administração. Sempre a comunidade que se envolvia, né? Então, talvez, eu acredito que possa ser talvez possa ser que eu esteja enganado, mas uma carência de engajamento da comunidade católica para poder manter acesas as raízes. Outro fator também, que é inegável e que tem que se falar, há 50 anos atrás, 99% da comunidade era católica. Hoje, eu acho que 40%, 30% é católica. E o envolvimento, né? Da comunidade católica nessa parte cultural, nessa parte tradicional, é que às vezes se perdeu. Tem esse perdido. Não vou assim atribuir responsabilidade à festa de shows ou de barracas que desvirtuam da questão religiosa. Eu acho que tudo tem que ter envolvimento, principalmente a questão religiosa, tem que ter envolvimento de quem? Da comunidade religiosa. Eu, numa última conversa que eu tive com o Nando, ele falava: Juju, a gente corre atrás das coisas todas porque a gente vê seu pai correndo atrás. E das últimas vezes eram poucos barcos, e os poucos que iam faziam questão de enfeitar, de fazer aquilo acontecer mesmo. A festa foi mudando, né?
os festeiros, depois o Monzaí entrou, ficou muito tempo. Aí depois começou a Associação de Pescadores de Marataízes, pessoas que não eram pescadores, que não tinham essa cultura mesmo, entrar para poder ganhar dinheiro. Aí veio a questão do comércio, que eu ficava muito triste. Quando tinha aquelas barracas, não pelas barracas, que as barracas começaram a atrair mais as pessoas do que o evento da festa. Por que que antes aquela praia lotava à noite, né? Aquela praça de Marataízes, que não é a praça que tem hoje, que era uma praça bem menor e sem estrutura, lotava, e depois a festa as pessoas só iam para comprar. Eu ficava olhando os barcos passando e as pessoas nas barracas comprando. A festa hoje, né, na verdade, ela ficou com aquele cunho tradicional da procissão, menos comércio. E o que eu espero é que as coisas continuem acontecendo, como esse ano, graças a Deus, né? O meu marido estava muito doentinho nessa época desse último ano agora, que a preocupação dele era essa festa mesmo, né? Sexta-feira, Fabiano chegou da missa, chegou lá no quarto, contou tudo para ele, falou: papai, a festa, a igreja estava cheia, a praça está cheia. Ele feliz da vida com aquela conversa ali. Ainda chegou para Júnior e falou assim: Júnior, leva as crianças na praça. Miano falou que a praça está cheia de gente. Isso eram umas 9 horas, quando foi uma meia-noite ele faleceu, entendeu? Mas ele tinha aquela preocupação, mesmo ele não estando lá, ele tinha aquela preocupação, inclusive de Juliana, foi cedo, umas 2 e pouco assim. Ele falou: minha filha, eu acho que não vai dar para sua mãe na missa, mas você vai no lugar dela? Você vai na missa? E Juliana: vou, papai, pode deixar que eu vou. Ele tinha aquela preocupação com os barcos e também com a parte da igreja. Ele ia todo arrumado para a missa, acabava a missa, ele corria em casa, botava um short e saía. E era olhava, rápido. ele já estava com outra roupa. Já estava com outra roupa para ele fazer. Então, até esse ano, ele teve essa preocupação. Júnior, você já foi com o padre ver visitar os pescadores para chamar para ir na missa? Júnior, você já viu a rede que vai entrar na igreja? O tambor é você que vai entrar batendo, né? Como o Júnior entrou batendo, foi uma vontade dele e ele sempre fazia, era ele que fazia isso. Então, assim, o que só espera é que essa festa continue, né? Porque é uma festa, não é só de um pescador, é de todos, e muitos ainda estão aí, e é uma coisa que aqui em Marataízes tem muitos pescadores que vivem da pesca mesmo, né? E que saibam estar sempre agradecendo, né? E pedindo a Deus para que essa festa vá em frente.